pregadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Santo Antônio, exatamente no púlpito da igreja, ela prega algo profético que você precisa ficar sabendo neste exato momento. Por isso, é importante você ficar até o final da mensagem. E o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar o sermão por completo. Não sai, fica até o final e que Deus te abençoe. Olha só, aqui está falando, sabe, da chuva serôdia, que é prometida para a igreja. Meus irmãos, quando a gente vê, eu quero dizer assim que os próprios discípulos, eles se apavoravam do que acontecia através deles. Eu fico olhando, Filipe foi transportado de um lugar para outro. O Espírito Santo fez isso. Isso vai voltar a acontecer. Eu peço para Deus todo dia, Senhor, me inclua nessa obra. Por favor, não me deixe de fora disso. E aqui diz assim, ó. Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Desimpedir o caminho. Ele diz assim, ó. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Meus irmãos, eu vejo a vida cristã, uma guerra, um conflito. Eu vejo isso todo dia. E aqui ele diz assim, ó, qual é a tentação? O orgulho, o egoísmo, o amor do mundo, sobre toda má palavra e sobre toda ação. Tudo que nós fizermos. E ele diz assim, ó. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e acharmos fervorosamente a procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar de pé na batalha do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu fico lendo, nós estamos lá na nossa igreja estudando o grande conflito, e nós estamos estudando aquele, meus irmãos, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida, ninguém vai ficar em pé. Ninguém. Nós temos que estar clamando pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo, Jesus disse que quando ele viesse, ele ia nos convencer do pecado. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém vê pecado. Não. E ele diz assim, ó, cumpre-nos corrigir os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Deus está dizendo exatamente o que nós temos que fazer. Agora eu te pergunto, quão disposto nós estamos a fazer isso? Eu pergunto para mim mesmo, quão disposto nós estamos a fazer isso? Mas o Senhor diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar os pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos purifica, mas é tempo de confessar pecados, é tempo de abandonar pecados. É tempo, meus irmãos, é tempo de fazer isso. E ele diz assim, ó, a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada da contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo para estarmos preparados para o tempo de refrigério, pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Meus irmãos, nós não vamos terminar essa obra. Quem vai terminar é o Espírito de Deus que vai terminar. Mas Ele vai usar instrumentos humanos que se colocaram nas mãos dEle. Meus irmãos, quando eu penso nisso, que Deus convidou e nós todos fomos convidados por Deus para fazer parte disso, eu me alegro. Eu me alegro muito. Mas também eu sinto uma responsabilidade muito grande. E aqui diz assim, ó. Quanto às igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedida
em resposta ao seu sincero pedido. Meus irmãos, quando a igreja se tornar igrejas vivas, meus irmãos, o espírito de profecia diz que nós demos muito mau testemunho para as pessoas lá fora. Nós mostramos que o trabalho para Cristo não é fácil de fazer, que é um trabalho ruim. Nosso modo de viver, nós não demonstramos que é alegria viver para o Senhor. O livro Mente, Caráter e Personalidade diz que nós deveríamos ser o povo mais feliz aqui nessa terra. Porque a nossa vida, o nosso nome está rolado lá nos céus. É por isso, meus irmãos. É por isso que nós devemos ser um povo mais feliz. E aqui diz assim, ó. O Espírito Santo será concedida em resposta ao seu pedido. Então as janelas do céu se abrirão para o aguaceiro da chuva serôdia e o grande derramamento do Espírito Santo, o qual ilumina toda a terra com a sua glória, hão de ter lugar enquanto não tiver. Olha só, o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina toda a terra com a sua glória, Apocalipse 18, verso 4, não há de ter lugar enquanto nós não estivermos um povo esclarecido. O que é um povo esclarecido? Por que o homem lá foi pedir os pães? Para quê? Para dar para outro. Ele não foi pedir para ele somente, ele foi pedir para dar para o outro. Eu tenho que pedir o que o Espírito Santo me capacita para pregar para aqueles que não conhecem a palavra. Eu já falei aqui que eu dei estudo para a igreja Adonai. Uma igreja toda. Mas uma pessoa está aqui hoje, se batizou, que é a Nede. O pastor ainda continua fazendo o estudo lá em casa. Mas o resto não tomou a decisão. Mas eles ouviram a verdade. Eles ouviram a verdade. Deus levou um servo dele lá dentro, uma serva, e mostrou a verdade para eles. E eu penso assim, um dia a semente foi lançada, não sei o que vai acontecer. Deus sabe. Deus não espera que nós se preocupamos com os resultados, isso nós deixemos para Deus. Vamos pregar o Evangelho. Vamos mostrar que existe um céu, que Jesus está voltando, que a miséria desse mundo que nós estamos vendo é os passos de um Deus que está vindo aqui nesse mundo. Meus irmãos, eu quero ler o que está escrito na página 64. Aqui diz assim que é um tempo para séria reflexão. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Devo fazer a indagação: o que eu sou? Não pensa no outro, pensa em você. O que eu sou? E qual é a minha missão nesse tempo? De que lado eu estou labutando? Do lado do Senhor ou do lado do inimigo? Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Meus irmãos, a nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. E quando a gente morre, terminou. Agora é só enfrentar o juízo. E aqui diz assim, agora mesmo os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus. Meus irmãos, agora mesmo, nesse exato momento, os casos de muitos podem estar passando em revista diante de Deus. Você deve perguntar assim: irmã Bárbara, mas eu não morri ainda. Mas eu quero te dizer que o teu caso ainda não foi encerrado. Tu ainda pode mudar de lado. Mas ele pode estar sendo avaliado já. E aqui ele diz assim, pois eles terão que dormir por um pouco de tempo. Vossa garantia nesse dia não é a profissão de vossa fé, mas o estado de vossas afeições. Meus irmãos, hoje de manhã eu comentei um pouquinho na lição.
A nação de Israel foi escolhida por Deus, todos nós sabemos. Mas o mesmo Deus que escolheu foi o mesmo Deus que rejeitou ela como nação. Também não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta que a igreja adventista é a igreja de Deus aqui na terra. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos. Mas todos os dias eu me pergunto, Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude, Pai, que ninguém tome a minha coroa. Por favor, me ajuda, Senhor. Esta é a minha oração todos os dias. Por quê? Porque há uma profecia que o próprio Jesus disse. Ele diz que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto que os filhos do reino vão ser lançados fora, onde haverá choro e ranger do dente. Se eu não me comprometer com Cristo, como eu fiz no dia do meu batismo, eu assumi um compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo. Eu formei uma aliança com Cristo. E se eu não fizer a minha parte, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer a dele. Hoje, meus irmãos, é pregado um evangelho muito light, que Deus te ama e ponto final. Mas eu sempre digo, onde é que não tem justiça, não tem amor. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Eu louvo o nome do Senhor por isso, meus irmãos. E aqui ele diz assim, ó. Nós devemos hoje estar nos preocupando com isso. O templo da alma está purificado de sua contaminação. Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-los cometido, para que possam ser apagados. Meus irmãos, pecado confessado e abandonado é perdoado. Pecados não confessados está nas mãos de Satanás e ele vai jogar na tua cara a qualquer hora dessa. Ele é sujo e Deus sabe disso. E por isso que hoje Deus insiste com o povo dele. Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Meus irmãos, eu tenho que fazer uma avaliação da minha vida. Eu tenho que pensar. Nós cantamos, ao findar o labor de sua vida, quanto a morte ao teu lado chegar. Que destino há de ter, meu amigo? Qual será no futuro o teu lar? Eu quero dizer que o futuro do teu lar é o futuro que é hoje. Os arautos cantam, se ele não for o primeiro, ele não passa de uma ilusão. E eu me apego muito com a leitura, meus irmãos. Eu me apego muito com a leitura. E aqui diz assim, ó. Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa. Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra diz assim, como poderá o jovem se considerar fiel a Deus? Vivendo pela palavra de Deus. E eu te pergunto, quanto tempo tu tem gastado com a palavra de Deus? Jesus venceu Satanás, está escrito. E do mesmo jeito, nós vamos ter que vencer. Do mesmo jeito, e eu quero dizer que está tudo nas nossas mãos. Aqui diz assim, ó, quanto sacrifício pela excelência do conhecimento. Meus irmãos, às vezes a gente se sacrifica tanto, meus irmãos. O que eu tenho pouca coisa, mas já tenho demais. Mas eu me sacrifiquei muito para ter. Eu tenho a minha casa, eu me sacrifiquei muito para ter. Eu tenho um ateliê de costura, eu me sacrifiquei muito para ter. Eu fiz muitas horas de serão, eu trabalhei muito para ter aquilo. Quanto tempo nós temos se sacrificado para a excelência do conhecimento de Deus? O Senhor diz que o povo dele está sendo destruído porque falta o conhecimento. Eu não posso dizer que Deus está errado. Jamais. Jamais. Eu não posso fazer isso. Aqui diz assim, ó. Reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou propriedade de Cristo.
e que o meu serviço pertence a Ele, que me salvou? Eu entendo isso. Meus irmãos, aqui diz assim, ó, devemos perguntar a nós mesmos, para o que estamos vivendo? E qual será o resultado disso? Para que nós estamos vivendo? Meus irmãos, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, né, parece um livro depressivo. Salomão escreveu no final da vida dele. Parece que nossa, parece que ele estava no fundo de uma depressão quando ele escreveu. Mas hoje eu não vejo assim. Eu vejo de alguém que sabia o que estava escrevendo e alguém que sabia o que estava dizendo. Porque ele mesmo se distanciou muito de Deus. Louvado seja Deus que no final da vida dele, ele ainda deixou isso registrado para nós. E ele dizendo assim, quer saber de uma coisa? De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os mandamentos dele, porque isto é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.